lá, galera. Vamos resolver a nossa primeira parte aí, o assunto sobre conjuntos numéricos e conjuntos. Primeira questão fala o seguinte: marque a alternativa verdadeira. Então ele quer a verdadeira. Então, letra A fala o seguinte. Então vamos discutir aqui a letra A. Letra A. O conjunto dos números naturais contém o conjunto dos números inteiros? Cara, o conjunto dos naturais não contém, ele está contido, né? Então, o conjunto dos números naturais está dentro dos inteiros. Então, para ser correto, estaria assim, ó. O conjunto dos naturais, né, está contido nos inteiros. Ou o conjunto dos inteiros contém os naturais. Os inteiros contêm os naturais. E os naturais estão contidos nos inteiros. Então, sentença aqui, falsa. Tá? Falsa. Então, letra B. A diferença entre dois números naturais é sempre um número natural? Não. Sempre aqui, ó. Sempre? Não. Se ele falasse o seguinte: a diferença entre dois números naturais pode ser natural? Pode ser. Agora, sempre não, porque olha só. Se você pensar assim, ó, 4 menos 2 vai dar 2. Ó. A diferença entre dois naturais deu 2, que é o número natural. Mas, por outro lado, se você pegar os mesmos números e colocar na ordem inversa, tá vendo? Ó, troquei a ordem, você vai fazer o seguinte, ó, diferença aqui, né, entre dois números naturais. Eu tenho uma diferença entre dois números, eu vou diminuir, né, isso nesse caso, e conservar o sinal de quem? Do maior. O maior é negativo. Então, eu tenho menos 4 menos 2, 2. Então, ó, a diferença entre dois naturais pode ser que seja o quê? Inteiro, tá? Nem sempre será natural, pode ser inteiro. Então, sentença falsa. Beleza? Letra C. Existem números inteiros que não são números naturais? Sim, verdade, olha só. Deixa eu colocar aqui. O seguinte, ó. Você tem aqui o conjunto dos inteiros, dos naturais, perdão, e vou colocar aqui o conjunto dos inteiros. Tá? Não vou colocar assim tão grande não, olha só, vou fazer aqui assim. Pronto, já é o suficiente. Sandro, por que existem pessoas que são inteiros e não são naturais? Olha só. Aqui no vermelho, eu estou colocando os naturais, tá? Os naturais. Então aqui eu tenho o 0 e os números positivos. Beleza? O 0 e os positivos são sempre o quê? Naturais e inteiros também. Então, o conjunto azul, tudo isso aqui que eu tenho aqui é o meu conjunto dos inteiros. Então, todos os naturais pertencem a todos os elementos dos naturais pertencem aos inteiros. Logo existe, por exemplo, um menos 1, que ele é somente inteiro e não é natural. Pode ver, ele está só na parte que pertence somente aos inteiros. Por exemplo, um menos 2 é só inteiro e não é natural. Beleza? Então a sentença aqui é verdadeira. Então já sei que é a letra C. Porém, vamos discutir as outras, tá? Então temos ali a letra D para verificar e temos a letra E. Letra D fala o seguinte: não existe número que seja inteiro e natural. Ó, por exemplo, 1. 1 é um número inteiro e natural ao mesmo tempo. O 2 é inteiro e natural. O 0 é inteiro e natural. Então, essa sentença aqui é falsa, né? Sentença aqui falsa. Tá? Porque, ó, o 2, por exemplo, pertence aos naturais e o 2 também pertence aos inteiros. Tá? Pertence aos inteiros aí. Beleza? Letra E. Ele fala aqui, 0 não é um número inteiro aqui, ó. 0. 0 pertence aos inteiros. Beleza? Sentença aqui, falsa também. Gabarito realmente letra C. Gabarito procede e vamos fazer a próxima. Questão 2. Classifique em verdadeiro V ou falso F. Aí ele fala aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Conjunto, o que é esse conjunto Z+, Sandro? Vou escrever aqui. Ele é o conjunto dos inteiros que possui
o zero e os positivos, ou seja, é os inteiros não negativos, beleza? Os inteiros não negativos, e ele vai embora a vida toda. Aí ele pergunta o seguinte, olha só, o Z mais está contido em N? Sim, cara, sabe por que ele está contido? Porque ele é igual. Olha só, vê se quem são os naturais, ó? Os naturais são o zero. Deixa eu melhorar aquele cara ali. Deixa eu melhorar a igualdade aqui. Os naturais são os zeros e os positivos. Os zeros não, perdão. O zero e os positivos. Tá? E vai embora. Toda a vida. Então, ó, o conjunto... Então, se eles são iguais, se o inteiros não negativos é igual aos naturais, quer dizer que o conjunto está contido em si mesmo. Então, todo conjunto está contido no próprio conjunto. Então, a sentença aqui é verdade. Então, verdade. Por consequência, essa já é falsa. Pode ver, ó. Já verificamos que é verdade. Que essa igualdade aqui é verdadeira, porém, ele fala que Z mais é diferente de N, dos naturais. Os inteiros não negativos é diferente dos naturais? Não, é igual. Então, sentença falsa. Então, só pode ser C ou D. Beleza? Agora, olha só. Na terceira sentença, ele fala o seguinte. Se dos inteiros, que é o conjunto, todos os negativos, deixa eu colocar aqui um pouquinho, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e cheguei até o mais infinito, por exemplo, esses são os inteiros. Dos inteiros, ele está retirando os inteiros não positivos. Que os inteiros não positivos, Sandro? Os inteiros não positivos ele vai até o menos infinito, vou colocar aqui, ó, menos infinito, e dele eu tenho os negativos, todos os negativos, inclusive o zero. Então, esse conjunto é os inteiros não positivos. Tá? Inteiros não positivos. Então, se do Z eu retirar todo esse conjunto aqui, sobra quem? Somente os números positivos. E esse número aqui positivo, ele é representado, esse cara aqui pode ser os naturais positivos, que a estrelinha aqui escolheu o zero, ou, né, que esse cara aqui é igual aos inteiros positivos, que é o Z mais estrela, tá? Então ele fala aqui, tá vendo? Então a sentença é verdadeira, beleza? Sentença verdadeira. Próxima sentença ali, ó. Ele fala que o Z mais interseção com o Z menos é igual aos naturais. Não, interseção com os naturais positivos é igual ao natural. Olha só. Z mais interseção com Z menos. Se você olhar aqui, ó, olha para esse conjunto e olha para esse. Aqui eu tenho todos os negativos e o zero. Todos os positivos e o zero. O único comum que eu tenho é quem? Zero. Então aqui eu teria o zero. Aí depois ele pega o zero, união com os naturais positivos. Que começa aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e vai embora até mais infinito. Tá? Até mais infinito. Se eu fizer essa união, eu vou ter os naturais, que é o zero e os positivos. Tranquilo? Beleza, né? Então já vimos que essa sentença é verdadeira. Então aqui é verdadeira. E ela já foi determinante para te garantir o gabarito da letra D. Tá? Agora vamos para a próxima, olha só. É parecido com essa aqui, tá vendo? Se essa sentença foi verdadeira, essa aqui é falsa. Por quê? Olha só. Se dos inteiros eu tirar os positivos e o zero, vai sobrar os negativos e estrelinha. Porque esse cara aqui, ó, se dos inteiros eu retirar todos os positivos, inclusive o zero, vai dar
os negativos. Tá? Quem são os negativos? Z, estrelinha menos. Então, sentença falsa ali. Gabarito realmente é D. Gabarito procede e vamos para a próxima. Questão 3. A e B são dois números não vazios. Então, já afirmou que o A e B não são vazios. De modo que A está contido em B. Então, vamos lá. Ó, aqui na letra B, D está faltando assim, né? Se X não pertence a B, então X não pertence a A. Tá? Ficou faltando aqui. Então, aqui seria assim, ó. Se X não pertence a B, então X não pertence a A, tá? Ficou faltando aí. Desculpa aí, tá? Vamos lá. Voltando ali no enunciado, ele fala que A está contido em B. Então quer dizer que A está dentro do conjunto B. Tá? Então seria assim. Beleza? Então, ó, eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B. Então, olha só, ele fala o seguinte, ó. X pertence a A. Então, X está aqui. X pertence a A. X pertence a tal que X não pertence a B. Cara, todos os elementos de A pertencem a B, pois A está contido em B. A está dentro de B. Então, A é um subconjunto de B. Então, um subconjunto está contido no conjunto. Logo, todos os elementos deles pertencem ao conjunto B. Beleza? Então, a sentença aqui é falsa. Aí, agora, cuidado com a letra B. Por que cuidado, Sandra? Olha só. Você pode até, por um descuido, falar que ela é verdade. Porque, olha só. O primeiro probleminha que ele fala aqui é esse aqui, ó. Essa palavra que ele utilizou aqui, ó. Aqui eu posso usar o sempre. Pode ver que sempre que X pertence a A, ele vai pertencer a B também, porque A é subconjunto de B. A está contido em B. Agora eu afirmar aqui que sempre existe X que pertence a B, que não pertence a A, cara, só se ele falar assim, existe X que pertence a B, tal que X não pertence a A. Existe, agora sempre não, porque eu não posso afirmar isso, que é sempre. Pelo seguinte detalhe, se o cara que pertence a B estiver aqui, ele pertence também a A. Só se ele estivesse aqui, que aí ele não ia pertencer a A. Então, existe, não é sempre, então existe um número X que pertence a B e que não pertence a A. Agora, ele falar sempre não, tá? Por isso que essa sentença aqui é falsa. Tá? Ela é falsa. Deixa eu só apagar aqui. Letra C. Na letra C, ele fala o seguinte. Aqui, ó, foi o que eu falei. Tá? Aqui, ó. Se X pertence a B, então X pertence a A? Não, cara. X pertence a B. Se X estiver aqui, ó. Se X estiver aqui, ele vai pertencer a A? Não. Então, pode ser assim, ó. Seria melhor o seguinte. Existe um determinado elemento X que pertence a B, que também pertence a A? Sim, existe. Agora, fala, se X pertence a B, necessariamente ele tem que pertencer a A? Não. Se ele estiver nessa região aqui, ele só pertence a B e não pertence a A. Então, existe elementos de B que não pertencem a A. Então, sentença falsa. Tá? Então, ele fala o seguinte. Vamos para a próxima agora. Ele fala, pô, essa aí já vimos que ela é verdade, né? Por que, Sandra, ela é verdade? Olha só. Se o cara não está em B, se o cara não está dentro de B, ele também não vai estar dentro de A. Por que, Sandra? Porque A, todos os elementos de A pertencem a B. Então, se o cara está em B, pode ser que ele pertença a A ou não. Mas se ele não... Se eu tenho um elemento, se eu tenho um cara que... Aqui, ó, vou até colocar um retângulo aqui. Existe isso aqui, ó, por exemplo. Deixa eu colocar aqui, peraí mais rápido. Vou colocar esse retângulo aqui logo de uma vez. Pronto.
Imagina o cara. Vamos supor, para ele não pertencer a B, ele está fora de B. Ele está aqui nesse retângulo aqui, ó. Essa parte aqui, por exemplo. Vou colocar, vou colocar aqui um, sei lá, um símbolo, Y. Um símbolo não, né? Uma letra. Y. Vamos supor que Y não está em B. Se ele não está em B, ele também não vai estar em quem? Não vai estar em A, com certeza. Tá? Não vai estar em A. Então, já sei que a verdade é a letra D. Agora vamos ver a E. O que ele fala na E? Na E ele fala o seguinte: A e B não têm elementos comuns. Cara, se eu fizesse A interseção B, vai dar o próprio A. Porque todos os elementos de A pertencem a B. Ó, se A pertence a B, perdão, se A está contido em B, aqui, ó, A está contido, pertence a elementos, sabe? Conjunto com subconjunto, conjunto em relação a conjunto está contido, não está contido, contém, não contém. Então, olha só, A está contido em B. Quer dizer que todos os elementos de A pertencem a B. Todos os elementos de A pertencem a B. Logo, se eu fizer a interseção entre um conjunto e o seu subconjunto, a interseção é o seu subconjunto. Beleza? É A. Então, sentença aqui, falsa. Beleza? Questão 4. Seja os conjuntos A, x pertence a n e x é um múltiplo de 2. Então, olha só. Então, x pertence aos naturais e x é um múltiplo de 2. Então, olha só. O meu conjunto A, ele seria assim. Ó. Os múltiplos de número ele é infinito, já que eu não te dei um determinado padrão ali, né, de como seria. Então, olha só. Múltiplo de 2 seria 0, 2, 4, 6, 8, 10 e vai embora. 12 e vai embora. Tá? E o meu conjunto B, ele pertence aos inteiros. E ele é maior que menos 2, então ele começa no menos 1. Depois ele pega o 0, ele pega o 2, o 1, perdão, 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sandro, o 9 pertence ao conjunto Z? Pertence, ó, porque é menor ou igual. Então, o 9 faz parte. Tá? X pertence aos reais e X é maior que 5. Beleza, então, olha só. Ele começa maior ou igual a 5. Então, ele começa em 5 e vai embora, cara. 5, aí, poderia pegar fração, enfim. Frações seriam maior que 5, por exemplo. 11 meios, que dá 5,5. Está aqui, tá? Então, vou deixar o conjunto C assim, já que pertence aos reais. Então, existe uma infinidade de número ali, que são maiores ou iguais a 5. Tá? Agora ele fala o seguinte, ó, a soma dos elementos do conjunto, que formam, a soma dos elementos que formam o conjunto A interseção B. Então, primeiro eu vou fazer A interseção B. E eu vou ver quem é esse cara. Tá? A interseção B, ó. O 2, que é comum, ó. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. O 0, perdão, 0. O 2, ó, é comum. O 4, o 6. O 8 também é comum. Então, a interseção B eu teria 0, 2, 4, 6 e 8. Só que ele quer isso aqui, ó. A interseção B. É B, sabe? Interseção B. E desse cara aqui, menos o conjunto C. O conjunto C, ele é maior. Eu vou pegar só números inteiros, tá? Positivos. 5, 6, 7, 8. Lembrando que entre 5 e 6 teria uma infinidade de números que aqui eu nem preciso representá-los, que já vai dar para ter opção. Olha só. Ó, o que é a interseção B? O que é esse conjunto menos o C? Seriam os elementos que pertencem somente à interseção B. Então, olha só, o 6 está
nesse conjunto e nesse ao mesmo tempo? Então você elimina ele. O 8 está em ambos? Está. Então, a interseção B menos C, sobrou quem? Sobrou o 0, o 2 e o 4. Ele quer a soma. Então, 0 mais 2 mais 4. Essa soma está dando 6. Gabarito, letra B. O gabarito aí procede. Questão 5. Considere os conjuntos A igual a x pertences naturais, tal que 5 menor ou igual a x e x menor que 7. Então, olha só. O meu conjunto A, ele pertence aos naturais, e o 5 está incluído, e o 6. Tá? Então, tem esses dois aqui. Beleza? Conjunto B. Quem é o conjunto B? O conjunto B também pertence aos naturais, só que ele é maior que 2 e menor ou igual a 10. Então, ele é maior que 2, então ele começa no 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? Aí ele pede o seguinte, deixa eu só destacar aqui o que ele pede. Então, o complementar de B em relação de A em relação a B terá. Sandro, o que seria esse complementar de A em relação a B? O complementar de A em relação a B seria você pegar o conjunto B, deixa eu só trocar aqui, o conjunto B menos o conjunto A. Tá? O que é o conjunto B menos o conjunto A? Eu vou cortar os elementos que são comuns, ó, e B menos A são os elementos que pertencem somente a B. Quem pertence somente a B? 3, 4, 7, 8, 9 e 10. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Está na letra A, gabarito letra A, e o gabarito aí procede. Questão 6. Sendo A um número tal que A maior que 5, então vou pensar só nos números naturais, tá? Olha para as opções, são naturais. Então, olha só, A maior que 5, então o A, ele pode ser aqui, ó, 5, 5 não, maior que 5, perdão. Maior que 5 eu tenho 6, 7, 8 e o 9. Vou parar aqui, por quê? O A é maior que 5 e A é menor ou igual a 9. Então, aqui são todos os números maiores que 5, né, são naturais, e menores ou igual a 9. Que opção nós temos? 6, 7, 8 e 9. Gabarito letra B. O gabarito aí procede. Tá? Questão 7. Sendo A igual a 2, 3, x, 5 e 6, e B 3, 4, 5, y e 7, A união B 3, x, B, perdão, 5 y. Olha só. Primeiro detalhe, já tem um erro aqui, que com certeza por ter só esses elementos, aqui não é união. Seria A interseção B, com certeza. A interseção B. Tá? E a interseção B, então, de acordo com eles ali, eu tenho 3, x, 5 e y. Tá? Então, x e y vale respectivamente. Olha só, e acreditando que ele colocou em ordem, né, tá em ordem, vamos ver o seguinte, olha só. Ele fez a interseção, só que é comum. Ó, o 2 não apareceu aqui. Então, o 2 não está em B. Então, o elemento 2, com certeza, ele não pertence a B. Ele não está na interseção, não pertence a B. Tá? Não pertence a B. E agora vamos analisar o seguinte, olha só. Eu fiz a interseção, né? Ó, fiz a interseção e aqui tem, olha só, 3 está em ambos, está aqui na interseção. X, aqui eu tenho 4 e aqui eu posso então falar que x pode ser o 4. Tá? 5 está aqui, aqui, então o 5 não pode ser y, porque o 5 já está aqui. Eu tenho 6, y, e aqui apareceu y. Então,
o y pode ser 6. Tá? Então, 4 e 6 aí, gabarito letra A, e o gabarito aí procede. Tá? Aqui isso seria absurdo. O x ser 6 até poderia ser x6, sei lá. Mas y igual a 14, não tem nem 14 aqui nas opções. Né? Em cada conjunto não existe o elemento 14. 5. 5 não pode, porque 5 já está aqui e aqui. Então y não poderia ser 5, porque num conjunto não tem elemento repetido. Tá? Então gabarito letra A, o gabarito aí procede. Questão 8. O conjunto resultante da operação. Inteiros não negativos, interseção com os inteiros não positivos. Quem é os inteiros não negativos? É o 0 e todos os positivos. Sandro, quem são os inteiros não positivos? Todos os negativos, inclusive o 0, tá? Ele quer a interseção que é comum. Qual o único elemento que é comum a esses dois caras? O 0. O 0 é um único comum. Então, inteiros não negativos, interseção com os inteiros não positivos é igual ao 0. Tá? Que opção tem o elemento 0 aí? Gabarito letra C, gabarito aí procede. Questão 9. Os conjuntos x e y da esquerda. 5 é menor ou igual a x e x menor ou igual a 10. E 20 menor ou igual a y e y menor ou igual a 30. Então ele fala o seguinte, ó, o detalhe dessa questão está aqui, ó, quando ele fala essa parte aqui, ó, o maior valor possível para x dividido por y, ele quer o maior valor possível para essa divisão. Para essa divisão ser o maior valor possível, olha só, para que ela tenha o maior valor possível, o x tem que ser o maior número possível do seu intervalo, tem que ser o maior, e o denominador tem que ser o menor, para esse resultado ser o maior possível. Tá? Para que ele seja o maior possível, o meu numerador tem que ser o maior número possível do intervalo dele, que nesse caso aqui seria aqui, ó, tá vendo? O 10. O 10. E o meu y seria o menor. Aqui o menor seria quem? 20, porque ele é menor ou igual a 20. Então o menor valor possível para y é 20. Então, simplificando 10 e 10, fiquei com 1 sobre 2, ou meio, ou 1 meio. Gabarito letra D, e o gabarito aí procede. Dos números inteiros e que dos números racionais, qual dos números seguintes não pertence ao conjunto Z união Q menos Z interseção Q? Olha só. Vamos aqui para comecinho de história, nós temos o seguinte, olha só. Eu tenho o conjunto Q e o Z está contido nele. E ainda teria os naturais aqui dentro. Então, olha só. Vamos focar só no que nós temos ali. Conjunto dos inteiros e aqui dos racionais. Todo número que é inteiro também é racional. Então, olha só. Vamos lá. Quem seriam os inteiros? Seria o positivo, o 0, positivo e os negativos. Tá? Eu tenho aqui 2, menos 2, uma infinidade de números. Todos esses números também são racionais. Mas existe um tipo de número que é somente racional. Por exemplo, frações. Tanto positiva quanto negativa. As dízimas periódicas, simples ou composta, que são números racionais, que é todo número que eu posso escrever na forma de fração. Tá? Pode ser positivo ou negativo. Enfim. Agora, o que seria isso aqui, ó? Sandro, o que seria Z união Q? Se eu vou fazer a união de um subconjunto com o seu conjunto, né, é o próprio conjunto. Então, se eu fizer a união, vai dar o próprio Q. Então, aqui é o Q. Quando eu faço a interseção de um subconjunto com o seu conjunto, é o subconjunto. Porque a interseção é o que é comum. O que é comum aqui? O que é comum aqui é os números inteiros. Então, aqui está inteiros. Sandro, o que é Q menos Z? Q menos Z é justamente isso que eu escrevi aqui, ó. Esses caras aqui, ó, deixa eu destacar eles. Ó. Esses caras aqui
seria um resultado, né? Os que são fracionários, eles seriam o resultado de Q menos Z. Q menos Z é das suas frações, tá? Suas frações, as dízimas periódicas que eu posso escrever em forma de fração, beleza? Então aqui nesse resultado eu teria só número Q, fracionário. Ah, então ele fala o seguinte, então a esse resultado aqui pertence só número na forma de fração. Então eu tenho que marcar o que não é fração, ó. É fração? Aqui eu posso escrever, ó, é 20.123 sobre 10.000, 4 casas decimais, 4 zero no denominador, 5 terços, 5 terços, zero, ó, é inteiro e racional. Na hora que eu faço Q menos Z, eu corto todo mundo que são Q inteiros, então esse conjunto estaria cortado, então já é letra C, beleza? O menos 0,888 seria um número, uma fração, e o 2 terços também é uma fração aí. Então, gabarito letra C, o gabarito aí procede. Inteiros quaisquer, R igual x pertencente, x tal que x, igual a sobre b, ou seja, x é um número que eu posso escrever na forma de fração, com b diferente de zero, e o conjunto Z, ele tem o 2, 1,3, essa dízima aqui o 0,44, e esse número irracional, raiz de 2, né, que é um número irracional. Tá? Então, ele fala pra gente aqui, letra A, Z está contido em R. Olha só, tá vendo esse conjunto R? Quando ele coloca essa notação aqui, esse conjunto R, ele é igual ao conjunto dos números racionais, que eu pego os números naturais, os inteiros e as frações, beleza? Então, esse cara aqui, ele é um número chamado de número irracional. Tem infinitas casas não periódicas, infinitas casas decimais não periódicas, tá? As raízes não exatas são números sempre irracionais. Não posso escrever na forma de fração. Então, quando eu faço, então esse cara aqui não está contido. Para ele estar contido, todos os elementos dele pertencem ao R. Então, não pertence. Não todos. Então, falso. A interseção, essa aqui foi letra A, e isso aqui já é falso. Letra B. S interseção com R é o conjunto vazio? Não, não é vazio não. A interseção que é comum. Então, olha só, o 2, aqui o correto, esse aqui é falso. Porque o correto seria Z interseção R. Seria o 2, que é um número natural, que é inteiro, que é racional. E eu posso pensar em 2 sobre 1, na forma fracionária. Né? O 4 sobre 2, enfim, continua sendo 2. 1,3 e a dízima 0,444 e vai embora, que seria 4 nonos, né? 4 nonos. Então, falso, tá? Não é vazio, não. Tem 3 elementos ali. S interseção é unitário? Não, ó. Tem 3 elementos. Também é falso. Letra D. R interseção... S interseção com R tem 2 elementos? Não, tem 3 elementos. Então, falso também. Só consertando aqui, né? Justificando porque a B é verdadeiro, matamos todo mundo. Sobramos só a letra E. Sandro, por que a letra E é verdade? Olha só. Quando eu pego S menos R, eu vou cortar o que é comum. Então, ó, S menos R. Eu vou cortar tudo que é fracionário, o que eu posso escrever na forma de fração. E S menos R vai ser o que sobra somente em R. Em S, perdão. Que sobra somente em S. Que é a raiz de 2. Que é unitário. Isso aqui dá o elemento raiz de 2. Então, gabarito letra E e o gabarito I procede. Questão 12. Considere os conjuntos A, x pertencente a N, ou seja, os naturais, tal que 5 menor ou igual a x e x menor que 7. Então, se não falha a memória, fizemos essa questão aí, né? Eu acho que foi a questão 5, né? Nós já fizemos esta. Mas vamos fazer de novo, olha só. Conjunto A, ele pertence aos naturais, né? São os elementos naturais aí, que 5 está incluído. E o 6 somente, porque ele é um número, x é natural,
e é maior ou igual a 5 e menor que 7. Então, temos ali já todo mundo. O conjunto B, por sua vez, pertence aos naturais também. Ele é maior que 2, que é o 3, e vai até o 10, tá vendo? Menor ou igual a 10. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza? O que acontece agora? Então, o complementar de A em relação a B. O que é complementar de A em relação a B? É o que pertence somente a B e não pertence a A. Então, o complementar de A em relação a B seria o conjunto B menos o conjunto A. E quando eu faço B menos A, eu vou eliminar os que são comuns e pegar o que somente pertence a B, ou seja, o que sobrou em B, que é 3, 4, 7, 8, 9 e 10, que são 6 elementos que está na letra A. Gabarito letra A, e o gabarito aí procede. Questão 13 aí, uma questão um pouquinho antiga aí da PM do Estado do Rio de Janeiro, que fala o seguinte: seja R o conjunto dos números reais, A igual a x pertencente aos reais, tá o quê? Menos 1 menor ou igual a x e x menor ou igual a 3. B igual a x pertence aos reais, tá o quê? 0 é menor ou igual a x e x menor que 4. Assinale entre as afirmações abaixo a correta. Então, se você olhar e observar, primeiro eu vou fazer as interseções e ver. Interseção e união. Então, olha só. O que seria... Vou marcar aqui o conjunto A. Olha só o que acontece com o conjunto A. Vou colocar aqui na reta real. O conjunto A, ele está aqui e ele tem o menos 0, que esse menos 0, perdão, que coisa horrível, né? Menos 1, intervalo aberto em menos 1, aberto em menos 1, deixa eu melhorar esse menos 1 ali, aberto em menos 1, e ele vai até aberto em 4, então está aberto em 4, não, fechado em 3, é aqui em cima, sendo fechado em 3, está fechado aqui em 3, tá? E o B, o conjunto B, ele está aqui. Desculpa aí. O conjunto B tem o seguinte: ele é fechado em 0, fechado em 0, fechado em 0, e ele vai até aberto em 4. Se eu fizer a interseção com B, por exemplo, é só o que é comum. Então, o que seria comum? Ó? O que seria comum seria essa região aqui. Ó. Vou marcar aqui. Eu teria aqui. O que seria comum seria o seguinte. Ó. Eu pegar aqui no 0. Ó. Seria essa parte aqui do 0. 0 menor ou igual a x e até aqui, ó, que é comum é esse cara, que é comum são esses, menor ou igual a 3. Tem essa opção para interseção? Não. Ah, Sandro, tem sim, não, aqui ó, 0 é menor que x, não, é menor ou igual, não é menor só, então não tem essa opção. Então vamos voltar aqui e agora vamos focar na interseção, na união. Na união, tá? Deixa eu... Vou fazer aqui do lado. Não vou nem apagar, não. Vou fazer aqui do lado. Vou fazer novamente. Vou ser um pouquinho mais rápido agora. Onde eu já vou marcar aqui o A. O A. O B. A. B. O A, ele tem os seguintes elementos. Ele é aberto em menos 1 e fechado em 3. Aqui ele é fechado em 0 e aberto em 4. A união seria você juntar esses dois conjuntos. A união B. Então vou pegar daqui, ó.
Ah, então ele vai ser menos 1 menor que x, e pegar aqui, ó, do 0 até o 4, menor que 4. Então, todos os elementos aqui dessa união estão dentro desse intervalo. Menos 1 menor que x e x menor que 4, que encontramos isso na letra C. Gabarito letra C, e o gabarito aí procede. Então, 14 aí, PM do Estado de Janeiro, e fala o seguinte: sejam os conjuntos A, x pertencentes a naturais e x menor ou igual a 7, ou igual a 7. Olha só, quem são os números naturais menores ou igual a 7? Então, aqui o conjunto A, ele é formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esse é o conjunto A. O conjunto B, ele fala o seguinte: x pertencente aos naturais positivos, está excluindo o 0, e x é par. Então, quem são os números pares positivos? O 0 está excluído, então eu tenho o 2, 4, o 6, o 8, o 10, 12, 14 e vai embora. Vai até o infinito isso aí, tá? Então, olha só. Ele quer a interseção com B. A interseção com B você tem o que é comum, ó, o 2, 4 e o 6. Então, você tem 3 elementos aí na interseção. É o que ele pede, ó. O número de elementos do conjunto A interseção B, 3. Gabarito letra B, e o gabarito procede. Cuidado, 3 não é o valor numérico não, tá? É a quantidade de números, né? É a quantidade. Não é o número que está na interseção, e sim a quantidade. 3 valores aí, tá? Vamos para a próxima. E PM, né? Do Rio de Janeiro aí, né? Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Potências raízes causam frequentes equívocos de interpretação, né? Demonstrando que esse não é o seu caso, né? Demonstrando que esse não é o seu caso, determine os elementos de A interseção B quando A, olha só, o conjunto A, se você não está enxergando ali que está um pouco pequeno, o conjunto A, ele tem os seguintes elementos, na forma de potência, ó, menos 2, entre parênteses, elevado ao quadrado, e 3 elevado a zero. Olha só, então você teria o seguinte, ó, vou fazer aqui, a potência, depois escrevo ali. Ó, o que é 3 elevado a zero? Então você aprendeu lá, né, que dependendo da bibliografia que você pegou, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Né? Lembrando que 0 elevado a zero é indeterminado para alguns autores. Então, vamos focar só nisso aí. 3 elevado a zero é igual a 1. Beleza. Cuidado para não errar aqui. Aí você pode guardar o seguinte, ó. Se o expoente é par e está dentro do parênteses é negativo, vai ficar o quê? Positivo. Sandro, por que fica positivo? Porque seria o seguinte, ó. Seria menos 2 vezes menos 2. E você aprendeu nas aulas que menos vezes menos dá o quê? Mais. E 2 vezes 2, 4. Então, o seu conjunto A, colocando em ordem crescente, 1 e 4 são os elementos dele. Tá? Os elementos dele. Conjunto B. O conjunto B, ele está assim. Raiz cúbica de 27 e raiz quadrada de 16. Beleza? Então, olha só, vamos fazer aqui a raiz cúbica de 27. Sandro, quanto vale a raiz cúbica de 27? Se você não sabe, você vai lá no canto e decompõe em fator primo. Ó. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, olha só, para você guardar, né, feito você viu nas aulas aí você vai olhar para o índice. O índice, né, 3, você vai pegar o seguinte, a cada 3 elementos iguais, ou seja, repetidos, ó, a cada 3 iguais, ó, 1, 2, 3, aqui ó, o expoente é 3. A cada 3 elementos iguais, fica um deles do lado de fora. Então, raiz cúbica de 27 é 3. Beleza? Raiz quadrada de 16. Sandro, eu já sei que raiz quadrada de 16 é 4, de tanto resolver. Mas se você não soubesse, comecei agora, Sandro. Vai lá, ó.
por 2, 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Aqui, quando não tem ninguém, é porque tem um 2 aqui escondido, ó. É raiz quadrada, tem um 2 aqui. Porque o índice de um radical, o índice, ele é maior ou igual a 2, tá? Então, ó, que regrinha você vai fazer? Se o índice é 2, a cada dois caras iguais, você vai colocar um deles lá de fora. Vai ficar 2 vezes, ó, a cada dois caras iguais, fica um deles lá de fora. 2 vezes 2, 4. Então, o conjunto B, ele tem os seguintes elementos na ordem crescente, 3 e 4. 3 e 4. E agora, ele está pedindo a interseção com B. O A interseção com B é o que é comum, ó, o elemento 4 aí. Então, A interseção B deu o elemento 4 aí, que está na letra A. Então, vou colocar aqui o primeiro passo na questão, segundo passo e o terceiro e último passo. Beleza? Vamos para a próxima aí. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro fala o seguinte: dados A igual a 1, 2, 3, 4, 5 e o conjunto B 0, 2, 3 e 4. Podemos afirmar que A menos B. Sandro, o que é A menos B mesmo? Esse A menos B seria só os elementos que pertencem a A, que não pertencem a B. Então, já que é isso, eu vou cortar os que são iguais. Ó. Eu tenho 2, que é comum, 3, que é comum, 4, que é comum. E aqui você vai pegar o que está somente em A. Quem está somente em A? 1 e 5. Então, A menos B é 1 e 5, que está na letra C. Gabarito letra C, gabarito aí procede. Questão 17. Uma pesquisa sobre a preferência de leitura dos jornais A e B revelou que 400 entrevistados, 190 leem o jornal A e 250 o jornal B. Sabemos que todos os entrevistados leem pelo menos um dos jornais, quantos leem os dois jornais. Então, olha só. Esse tipo de questão, você pode fazer o seguinte: toda vez que ele quer a interseção e está garantindo para você que todo mundo lê pelo menos um deles, faz o seguinte, você podia somar assim, ó, 190 com 250, dá 440. 440 menos 400, 40. Que esse 40 é o excesso, está dando mais que os 400. Por quê? Esses 40, existem 40 pessoas que leem os dois jornais, então está incluído ali. Se você não viu, vamos fazer dessa forma aqui, que aqui eu vou comentar algumas coisas, tá? Que é importante para o nosso estudo. Olha só. Vamos lá. Vou chamar aqui de jornal A, aqui de jornal B, e aqui os 400 está dentro disso aqui tudo, ó, os 400. Então, olha só, você sabe quantas pessoas leem os dois jornais? Não, X. Só que ele fala que 190 leu o A. Ah, 190 lê A. A é isso aqui tudo. Essa parte aqui é somente A. Esse somente A seria aquele negócio que nós fizemos quase agora. A menos B. Eu estou pegando somente em A, que é A menos B. Beleza? Então aqui vai ser 190 menos o que lê os dois. Tá? Feito aqui, ó. O que é esse cara aqui, essa região aqui, Sandro? Somente em B, que seria B menos A. Então, somente em B vai ser quem lê B menos quem lê os dois. Se eu somar isso tudo, tem que dar 400. Então, o total de entrevistados, ele é igual a 190 menos X mais X que lê os dois mais o que lê somente B. Tranquilo? Então aqui eu tenho, ó, menos X mais X, posso cortar. Então tem aqui, ó, 400 igual a menos X, que sobrou aqui, ó, menos X. 190 com 250, 440. Eu quero X, vou passar ele lá para o outro lado. Mudou de lado, muda o sinal. Vai ficar X igual a 440. Vou passar o 400 para o outro lado, vai vir negativo, menos 400. Logo, o número de pessoas que lê os dois jornais é 40. Então, gabarito letra B e o gabarito aí
procede, tá? Se ele pedir somente A, 140, 190 menos 40, 150. Somente B, 210. Tranquilo? Fechou, né? Vamos para a próxima. Questão 18. Analisando as carteiras de vacinação das 84 crianças de uma creche, verificou-se que 68 receberam a vacina Sabin, 50 receberam a vacina contra sarampo e 12 não foram vacinadas. Quantas dessas crianças receberam as duas vacinas? Então, você pode fazer de várias maneiras. Vamos fazer do tradicional? Vamos fazer do tradicional. É bom que no tradicional a gente aborda muita coisa nele, tá? Lembrando que você podia fazer aquele negócio que eu te falei, olha só. Nessa interseção aqui, é quem foi vacinado, pelo menos vacinado. Então, olha só. Eu já podia descontar assim, ó. 84 menos 12 daria 72. Opa, daria 72. Podia pensar nisso. Aí eu ia somar 68 mais 50, 118. Aí 118, né? Ali está incluído pessoas que tomaram as duas vacinas. Então eu ia pegar 118 menos 72, 46. Tá? Mas vamos fazer o tradicional. Tá? Vamos fazer o tradicional. E aqui existem pessoas que não tomaram nenhum dos dois tipos de vacina. Então olha só. Dentro desse retângulo são todas as pessoas que foram vacinadas. Então, quem não tomou vacina está aqui, 12. Beleza? Então, 12 já que não foi vacinado. Então, o que tomou vacina está aqui. Então, aqui é o cara que tomou as duas vacinas. Aqui eu vou colocar Sabin. E aqui sarampo. Sarampo ali. Então, olha só. Sabin, 68. Somente Sabin. 68 menos X. Sarampo, 50. Somente sarampo. 50 menos quem tomou as duas. 50 menos X. Agora você pode fazer o seguinte. Você pode somar isso aqui tudo. Ou já pode descontar. 84 menos 12, 72. Fica a seu critério. Então eu sei que o total de pessoas vacinadas, 84, é igual. Quem tomou somente a Sabin, quem tomou as duas, mais quem tomou somente sarampo, mais as pessoas que não tomaram nenhum desses dois tipos de vacina. Então tem 84 igual a X vai embora com X. Então eu tenho aqui, ó, 12 mais 68. Eu vou ter 80. Mais 50, 130. Mais X, menos X, perdão, aqui, ó, menos X. Vou passar o X para lá. Vai positivo. É igual a 130 menos 84. Quanto é 130 menos 84? 46. Com 46 crianças tomaram as duas vacinas. Gabarito letra E. E o gabarito I procede. 19. Uma pesquisa de mercado sobre o consumo de cerveja, obteve-se o seguinte resultado. 230 pessoas consomem a marca A, 200 pessoas consomem a marca B e 150 ambas as marcas. E 40 não consomem cerveja. O número de pessoas consultadas foi... Então, olha só. Eu tenho aqui, vou chamar aqui o conjunto A, cerveja A, cerveja B. Também tem, nesse espaço, mostrar aqui, ó. Dentro desse retângulo são... Deixa eu só voltar aqui. Dentro do retângulo são todas as pessoas que consomem... Perdão, todas as pessoas que foram consultadas. Perdão. Aí, dentre elas, existe um grupo que não consome nem a cerveja A nem a cerveja B, que são 40. Mas faz parte da entrevista. Beleza? Então, eu vou começar pela interseção. 150 consome as duas marcas aí, A e B. Tá? Aí, voltando aqui, ele fala aqui pra mim, ó. 200 pessoas, a marca B. 200, esse aqui tudo, ó. Você já tem o 150, então 50 bebe somente a marca B. Beleza? E 230, 230 a marca A. É isso aqui tudo. Se eu tenho 150, falta quanto para chegar a 230? 80.
Então 80 somente a marca A. Se eu somar isso aqui tudo, é quem foi entrevistado. Então o número de entrevistados é 80 mais 40 mais 150 mais 50, que vai dar 320. Confere. Gabarito letra C e o gabarito aí procede. Uma cidade X é consumido leite de dois tipos, A e B. Dos consumidores consultados, 30 consomem os dois tipos A e B. Então, olha só, já temos interseção. Vamos montar aqui nosso diagrama de Venn e Euler. Aí ele fala que 30 consome os dois tipos. É que eu vou chamar de A e B. Continua aqui, ele fala que 100 consome do tipo A. 100 é isso aqui tudo, ó. 100 é isso aqui tudo. Então, somente A vai ser 100 menos 30, que é 70. Então, ó, tá vendo? 70 mais 30 é o A. Somente A, 70. Beleza? Aqui, 200 consome do tipo B. Já tem 30. Falta quanto para chegar a 200? 170. Então, 170 consome somente o B. Beleza? Aí ele fala que 40, né? E 40, nenhum dos dois tipos. Então tem aqui, olha só. Então tem aqui, ó. 40. Agora vamos para as opções. Assinar a alternativa correta. 370 pessoas foram consultadas. As pessoas consultadas é todas essas aqui, ó. Que eu tenho aqui, ó. 70 mais 30 mais 170. Opa, 170 mais 40. Somando isso aqui, eu tenho, ó, 200, 310, confere, 310. Então não é isso. O número de pessoas que consomem somente o tipo A é 100? Não, somente o tipo A é 70. O número de pessoas que consomem somente o tipo B, 170. Confere, ó, 170. 170 somente o tipo B. Gabarito letra C e gabarito procede. E agora ele fala aqui, o total de pessoas que consomem um dos dois tipos de leite é 270. Questão 21. Um grupo de alunos de uma escola deveriam visitar o Museu de Ciências e o de História de uma cidade. 48 alunos foram visitar pelo menos um desses museus. Olha só, seria o seguinte, o que é esse pelo menos? Seria o seguinte, ó, deixa eu só escrever aqui. Então, olha só, eu tenho aqui ciências e história, e aqui os dois, tá? Aqui os dois. Vou chamar aqui de X, por exemplo. Os dois. Tranquilo. Beleza? Então, pelo menos isso seria tudo isso aqui, ó. Se eu somar, se eu pegar assim, ó. Lembra lá em conjunto, se eu pegar assim, o número de elementos de alunos visitados ciências mais o número de elementos de alunos, ou seja, de elementos aí que visitaram história, menos a interseção, né? Menos x, o número de elementos de x é igual a 48. Tá? 48. Por que menos, Sandro? Porque esse x está incluído aqui dentro de ciências e dentro de história também, tá? Porque eu não coloquei somente história e somente ciências. Eu coloquei ciências, história, menos o que pertence aos dois. Beleza? Isso é igual a 48. Agora ele fala para mim o seguinte, olha só. De acordo com o enunciado, ele vem aqui, ó, que cadê? Pelo menos um desses dois. Aqui, ó, 20% dos que foram ao ciências visitaram o de história. 20% que foram ao de ciências visitaram história. Ciências é isso aqui tudo, ó.
Então, vou escrever aqui, ó. Escrever aqui embaixo. A primeira equaçãozinha que eu vou tirar aqui, a partir do 20%, né, já escrevi essa. O primeiro item aqui que eu vou deixar destacado é que 20% das pessoas que foram de ciências, 20% de ciências, dentre eles, né, 20% deles visitaram de história também. Então, 20% de ciências é igual ao número de pessoas que visitaram história também, que é interseção. Beleza? Item 2 que eu posso tirar é o seguinte: 25% das pessoas que visitaram de museu de história também visitaram ciências. Então, 25% das pessoas que visitaram história, né? Aqui, para ser mais exato, aqui eu vou escrever assim, para ficar melhor. Eu coloquei NC, tudo mais ali, para ficar bonitinho. Vou escrever assim no padrão, ó. 20% do número de alunos que visitaram ciências é igual ao número de alunos que visitaram ciências e história ali, que é a nossa interseção. Tá? E 25% dos alunos que visitaram história também visitaram ciências. Então, posso igualar essas duas equações aqui. Beleza? Igualando as duas equações, eu tenho que 20% do número de elementos que foram a história, né? Aqui. Eu posso escrever assim também, ó. Pera aí, olha só. Para ficar melhor, deixa eu apagar isso aqui e vou escrever assim. Vou escrever tudo, né? Vou escrever esse cara em função de... Já que ele quer saber o número de elementos que visitaram os dois, ele quer um N, ele quer esse aqui, ó. O número de elementos que visitaram os dois museus, ele quer a interseção. Então vamos lá, vamos direto para ela, olha só. Eu tenho aqui o seguinte, ó. Multiplicando aqui, dividindo aqui por 20 dá 1, por 20 dá 5. Multiplicando cruzado, eu tenho o seguinte, que o número de elementos que visitou ciências é igual a 5, que visitou 5 vezes o número de pessoas que visitou a interseção ali. Visitou história também. Tá? E por 25 dá 1, por 25 dá 4. Então, o número de elementos, o número de alunos que visitaram história é 4 vezes o número que visitou ciências também. Então, agora eu posso substituir. Quem é NC? 5 vezes o número de elementos que visitou X. Quem é NH? 4 vezes o número de elementos que visitou ambos museus, para ficar mais exato aí, menos o número de pessoas aí, ou elementos que visitaram ambos museus. Então aqui, ó, 5, 9, 8. Então, 8 vezes N, X, ou número de elementos que visitou ambos museus, é igual a 48. Dividindo a equação toda por 8, vou ter número de elementos que visitou X igual a 6. Gabarito letra C e o gabarito aí procede. Questão 22. Uma editora estuda a possibilidade de lançar novamente as publicações Helena, Senhora e a Moreninha. Para isso, recorreu ao mercado e concluiu que 1000 pessoas consultadas. Então, 1000 pessoas aí. Então, tudo que foi consultado é 1000 pessoas. 60 havia lido a Moreninha, 400 havia lido Helena, 300 pessoas havia lido Senhora, 200 havia lido a Moreninha e Helena, 150 havia lido a Moreninha e Senhora, 100 havia lido Senhora e Helena, e 20 havia lido as 3 obras. Assinar a alternativa correta. Então, olha só, tem as alternativas ali. Por enquanto, eu vou escrever aqui os conjuntos. Deixa eu diminuir um pouquinho. Pronto. Isso ficou melhor agora. Olha só. Eu tenho ali
na ordem. Helena. Aqui H para Helena. S, senhora. E M de moreninho. E vamos começar pela interseção, que ele fala aqui, ó, 20. Havia lido as 3 obras. 20. Aí vamos aqui voltando, ó. 100 havia lido Senhora e Helena. Senhora e Helena é aqui, ó. Isso aqui tudo é Senhora e Helena. Essa parte aqui somente Senhora e Helena. Então, 20 para chegar a 100 falta 80. Então, 80 somente Senhora e Helena. Continuando aqui, eu tenho aqui, ó, 150 havia lido Moreninha e Senhora, que é aqui, ó. Moreninha e Senhora, isso aqui. Somente Moreninha e Senhora. Se eu tenho 20, falta quanto para chegar a 150? 130. 130, somente os dois ali, tá? 200 havia lido a Moreninha e Helena. A Moreninha e Helena é aqui, ó. Isso aqui tudo, ó. Moreninha e Helena. Já tenho 20, falta quanto para chegar a 200? 180. Beleza? 180 ele leu somente Helena e Moreninha, ou Moreninha e Helena, tanto faz. Aí fala, 300 havia lido Senhora. Senhora tá aqui, ó. Já tem, ó 230. Para chegar a 370, confere? 70 somente Senhora. Beleza. 400 havia lido Helena. Então tem aqui, ó. Já tenho 280. Para chegar a 400, 120. 120. 600 havia lido, né? Moreninho. 600. Moreninha. 600 está aqui. Então aqui eu tenho, olha só. 200, 330. Então 270. Confere? 270. 270. Confere aí. Vamos ver aqui, ó. 400 mais 600. Beleza. Então, agora vamos lá. Letra A ele fala 460 pessoas lendo apenas uma obra, não é isso? Então aqui. Apenas uma obra, ele falou apenas, então somente, exclusivamente, 120 mais 70 mais 270. Então você vai ter 70, 40, 140, 160, vai 100, 200, 400, 460. Então, 460 pessoas leram apenas uma obra. Então, por enquanto, gabarito letra A. Agora vamos ver as outras opções. 130 pessoas não leram nenhuma obra. Não leram nenhuma obra seria o seguinte, olha só, já tenho 460, ó, 200 vai dar 660, 660 mais 230 dá 870. Ó, 870 é o número total de pessoas que leram pelo menos uma obra, que é minha união, todo mundo aqui. Então, já sei que a letra C está falsa. Então, 870 leram pelo menos uma delas. Então, eu tenho 1000 menos 870. Então, 130 não leram nenhuma obra. Opa, tem duplo gabarito essa questão, tá? 390 pessoas leram 2 obras. Quem deu 2 obras é isso aqui tudo, ó. Quem deu 2, se ele faz 390 pessoas leram somente 2 obras. Seria 80 mais 180 mais 130. Mas a partir do momento que ele fala que leram 2 obras, quem deu 3, deu 2 também. Então eu tenho 200, 330, pô, já ultrapassou. Então, falso. Então a questão aí tem esse probleminha, gabarito A e B. E os gabaritos aí, né, as opções, procedem aí com a nossa pergunta. Questão 23. Um grupo de 72 turistas visitou a França ou a Espanha. O número dos que visitaram a França é o sextuplo do número daqueles que visitaram França e Espanha. Então, olha só. Vamos montar aqui já o nosso diagrama de Venn e Euler. Vou colocar aqui, ó. França
Espanha, aqui a interseção, que é França e Espanha. Vou chamar de X. O que visitou a França, que é isso tudo, é 6 vezes. O que visitou a França é 6 vezes. Então, somente a França seria 5. Confere? Pode ver, ó. 5x mais x, 6x, que é o sextuplo de que visitou França e Espanha. Beleza. O qual, então esse aqui, esse termo aqui, o qual, é a terça parte do que visitaram só a Espanha. Só a Espanha aqui. Então, se esse cara é a terça parte, então olha só. Se x é a terça parte do que visitou somente, vou chamar de y, é a terça parte. 3 vezes x, 3x. Então, somente a Espanha é o triplo. Então, 3y ali. Beleza? Então, tranquilo. Aí ele fala para mim o seguinte, que esse total aí, né, 72, né, 72 turistas visitou França ou Espanha. França ou Espanha é isso aqui tudo. Se eu somar isso aqui tudo, tem que dar 72. Então, eu tenho 5x mais x mais 3y, perdão, mais 3x, eu coloquei y ali, né? Que y é igual a 3x, foi mal aí. Então aqui eu tenho 5x mais x mais 3x, tudo isso igual a 72. 9x igual a 72. Dividindo ambos os lados da igualdade por 9, eu tenho 9x por 9x, 72 por 9, 8. Então 8 aí foi o que visitou ambos os países. Aí ele fala, o número de turistas que visitou um único país. Quem seria o único país? Seria o somente França, mais o somente Espanha, que visitou um único país. Tá? Aqui eu vou ter 40, 3 vezes 8, 24. 40 mais 24, 64 pessoas visitaram aí um único país. Beleza? Questão 24. Numa cidade residem N famílias e todas leem jornais. Nela há 3 jornais A, B e C. Sabe-se que 250 famílias leem o jornal A, 180 leem o jornal B, 150 leem o jornal C, 110 leem A e B, 25 leem A e C, 80 B e C e 40 os 3. Beleza. Então ele quer saber ali o número de famílias que leem somente os jornais A ou B. Beleza. Primeiro vamos montar o diagrama. Ele garantiu que todo mundo lê os jornais A, B e C. Então não existe ninguém que não leia nenhum desse tipo de jornal. E agora vamos preencher ele. Vou chamar aqui de A, B e C. Vamos montar sempre para a interseção. Ele fala aqui que 40 lê os 3. 40 lê os 3. Beleza. 40 lê os 3. Aí ele fala aqui pra gente também que 80 lê B e C. B e C, isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo é B e C. Somente B e C aqui. Então é 40 também. Aqui, ó, 40 mais 40, 80. 95 lê A e C. A e C é isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo é A e C. Já tem 40. Quanto lê somente A e C? 55. É o que falta para chegar a 95. 110 lê o jornal A e B. 110 é isso aqui tudo, ó. Já tem 40. Falta quanto para 110? 70. Beleza? 70 lê o jornal A, somente A e B. Tranquilo. Agora eu tenho aqui, ó, 150 lê C. C é isso aqui, ó. Isso aqui tudo é C. Eu já tenho 80. 80, confere, 80. 135. 135. Para chegar a 150, faltam quanto? 15. Confere, 15. Tranquilo. 180 lê B. B aqui, ó. Já tenho 80. Já tenho 150. Confere, faltam 30 para chegar a 180. 250 lê A. 250 está aqui, ó. Ó, eu tenho aqui 165. 165, confere?
165. Para chegar a 150, faltam quanto? 85. Confere? 85. Tá. 85. Beleza. Agora vamos para a pergunta dele. Ó, ele quer somente A ou B. Que lê C é daqui. Tá vendo que a interseção aqui, aqui e aqui também lê C? Ele não quer. Ele quer que lê somente A ou B. Então, somente A, que é essa parte. A e B também serve. E somente B. Então, essa parte verde aí que é o que ele quer. Tá? Somente A ou B é as pessoas que estão nessa parte verde. Eu tenho 85 mais 70 mais 30, que dá um total de 185 famílias. 185 famílias, melhor esse 5 ali. 185 famílias leem somente A ou B, tá? Somente A ou B. Então, somente A ou B aqui não pode ler C, que é essa parte de baixo. Beleza? Chegamos à parte final aí da lista de conjunto e conjunto numérico. Se você quiser, acessa aí a playlist de 125 questões da IBAGE resolvida. Lá tem outras questões de conjunto. Procura no canal aí, tem outras listas de conjuntos aí. Beleza? Então vamos aí, até a próxima aí, que é MMC e MDC.